nosso jornal IFE informações sobre a globalização política e o Estado-nação. Você não pode perder. O jornal está trazendo uma notícia bombástica. Falaremos do Consenso de Washington e dos seus três principais componentes, que são o Consenso do Estado Fraco, o Consenso da Democracia Liberal e o Consenso do Primato, do Direito e do Sistema Judicial. Falaremos também dos avanços das telecomunicações após a reforma estrutural do Estado. E, para tanto, entrevistamos a mestre-professora Monize Silva. Além disso, trazemos também interpretações de Salles que denunciam e fazem críticas ao avanço das telecomunicações e à intervenção do Estado na economia. Gravamos em diferentes pontos do nosso colégio, o Instituto Federal da Bahia. Acompanhe apenas hoje no jornal IFE. Boa tarde. Nos destaques de hoje, iremos abordar a globalização e as ciências sociais. Como é a relação da globalização com o Estado Nacional e com o sistema judicial? Uma profunda e importante análise sobre o modo de globalização atual nos permite observar que, de uns tempos para cá, muitas mudanças surgiram no sistema mundial moderno. O que até pouco tempo atrás se baseava na ideia de Estado hegemônico acima de Estado periférico e semiperiférico, hoje decorre de um sistema mais voltado para controle por instituições internacionais e administrações nacionais privadas, atentando para o modelo neoliberal. Não há mais o controle do Estado-nação sobre o fluxo de pessoas, bens, capitais e ideais como era no passado. A nova onda foi de menos intervenção do Estado nas questões de globalização política, social e econômica. Para isso, os Estados devem seguir o modelo previsto no Consenso de Washington. Ele prevê uma conduta econômica liberal para combater crises, misérias em países subdesenvolvidos. E se faz o único modelo compatível com o novo, precarizando-se em enormes políticas de ajustamento estrutural. Ou seja, faz-se necessário precarizar a legitimidade do Estado para instituir normas institucionais que organizem a sociedade. Nossos repórteres entraram em contato com um especialista no assunto, a geógrafa Monize Silva. É com vocês, Couto e Souza. A liberação de mercadorias, a privatização das indústrias e serviços e a criação de mercados no interior do próprio Estado são algumas das exigências do Consenso de Washington, mas para que sejam cumpridas, o Estado deve interferir, ou seja, ele deve regular a sua própria desregulação. Uma das mais radicais mudanças na regulação foi no campo das telecomunicações. E para nos explicar melhor sobre isso, convidamos a mestre e professora Monize Silva. Boa tarde. Boa tarde. Você poderia nos explicar de maneira sucinta como foi organizado o campo das telecomunicações após a reforma estrutural do Estado? Sim. Ao analisarmos essa reforma e o campo das telecomunicações, devemos observar o contexto no qual esse processo se dá. E, dentro desse contexto, devemos observar a questão da globalização, que foi um fator importante, o qual o avanço da tecnologia, o chamado período técnico, científico e informacional, influencia e diminui essas distâncias, cria os processos em redes, e tudo isso muitas vezes influenciado tanto pelos Estados Unidos, por conta do seu avanço tecnológico e sua hegemonia, vamos dizer assim, perante os países chamados periféricos. Ele consegue muitas vezes impor as suas vontades, e nessa questão do campo das telecomunicações não foi diferente, o qual ele consegue expandir as telecomunicações, a forma qual ele criou, pelos países periféricos, que acatam por conta do processo de globalização, desse encurtamento das distâncias e das necessidades que esses países precisam manter ao longo das relações políticas e econômicas. Obrigado. Agora, partindo para a análise mais voltada aos traços dominantes da globalização política, existem ainda três componentes do Consenso de Washington: o Consenso do Estado Fraco, o Consenso da Democracia Liberal e o Consenso do Primado, do Direito e do Sistema Judicial. Boa tarde, Vivian. Boa tarde, Lucas. Estou aqui na garagem do Instituto Federal e eu vim falar que o Consenso do Estado Fraco descreve que para a nossa sociedade civil ser forte, é necessário que o Estado seja fraco. Reduzindo o seu tamanho, é possível reduzir o seu dano e fortalecer a sociedade civil. Foi um consenso mais frágil e sujeito a mudanças, pois exigia muito que o Estado ditasse ordens para deixar de ditar. Contudo, ao instituir-se o capitalismo nacional, que exigia maior intervenção estatal, começou a crescer a ideia de que um Estado forte é sinônimo de uma sociedade civil forte, quebrando a ideia liberal original. O Consenso da Democracia Liberal é aquele que tende a dar base ao Estado fraco, recorrendo à liberdade política e à liberdade econômica, caminhando juntas com o mínimo de intervenção do Estado, se estruturando na teoria liberal.
Por exemplo, o governo é eleito por eleições livres e com votos da população que possuirão o mesmo peso, independente da raça, sexo, classe, região e etc. Se assemelham muito ao modelo da democracia dos países hegemônicos atuais. O consenso sobre o primado do direito e do sistema judicial é o mais adequado à nova forma política do Estado. Ele defende as privatizações e as iniciativas privadas. Porém, o comando não deve ter relação com o Estado. Contudo, haverá um sistema judicial eficaz que irá fortalecer a propriedade individual e dos contratos através das aplicações de sanções a quem consumir e não pagar. Nesse contexto, a obrigação do Estado é criar condições para que essas instituições judiciais funcionem efetivamente, permitindo assim as interações entre indivíduos de modo coerente ao sistema. A ação cresce nos moldes das instituições políticas internacionais, nas agências financeiras multilaterais e nos blocos políticos e econômicos supranacionais. Voltamos com você, Vivian. Agora trataremos de algumas charges que falarão da globalização política e do Estado-nação. Bom, essas duas charges retratam críticas mediante a globalização e a intervenção do Estado na economia. Nesta primeira charge, há o retrato de como o Estado é fortemente apoiado ou criticado. Se ele intervém na economia e ela cresce, gerando lucros, as empresas não precisam mais dessa intervenção e criticam a ação do Estado, exigindo assim sua saída imediata. Contudo, quando os lucros se transformam em prejuízo, as empresas procuram ajuda desse mesmo Estado para o retorno do seu crescimento. Se torna uma política de necessidades, sobretudo das empresas para com o Estado Nacional. Agora mostramos a segunda charge de fonte www.arionaurocartoons.com.br. Ela procura fazer uma crítica sobre o avanço das telecomunicações. Ela mostra que o lado positivo deste avanço foi vantajoso para a globalização, pela intervenção das informações e para o comércio, pelo aumento de lucros em vendas. Por outro lado, o lado ruim é que este avanço também distanciou as pessoas e, de certa forma, as relações entre elas, além de aliená-las ao mundo virtual e tirá-las da sua rotina. Após o intervalo, voltaremos com o debate sobre globalização cultural.